Agora, como esse trabalho foi realizado? É um comentário bíblico? Sim. Só que não é um comentário bíblico como nós estamos habituados a ver. Aquele comentário bíblico, versículo por versículo. A proposta é usar uma metodologia que lá fora não é nova, mas que ainda é pouco utilizada aqui no Brasil. Eu utilizei duas metodologias. Primeiro, o chamado método histórico crítico, complementado pela análise narrativa. O que é o método histórico crítico? Quando nós estudamos na escola dominical e nos seminários, se fala da importância de você entender o quê? O contexto histórico, cultural, gramatical, geográfico da passagem bíblica. O método histórico crítico pega tudo isso, só que de maneira crítica. O que isso quer dizer? Eu leio o comentário, é importante ler comentários, mas, entre aspas, não embarcar no primeiro comentário que você lê, comparar comentários. E você chegar à sua própria compreensão, fundamentado, então, em tudo aquilo que você estudou. E uma organização. Ao invés de ir direto para o comentário, precisamos primeiro fazer uma análise prévia da passagem. E dentro dessa análise prévia, começa-se pela tradução. Mas já não temos tantas traduções da Bíblia? Aquilo que nós falamos, não é que nós tenhamos traduções erradas, só que nenhuma tradução consegue contemplar aquilo que o texto diz na língua original. Existe até aquele ditado italiano, que fala em tom de brincadeira, que todo tradutor é um traidor. Não no sentido que haja maldade no tradutor, mas é porque existem palavras de uma língua que você não consegue captar exatamente na outra língua. E é por isso que começa com uma tradução. Então, aqui nós temos nesses 7 versículos, logo lá no início, uma tradução própria. 7 versículos você fez num dia? Não. Fazia a tradução, voltava, olha, ainda tem um detalhe. Eu lembro de que essa tradução, até chegar ao final, foram 5 vezes, indo e voltando. Por isso que hoje, quando se faz uma tradução da Bíblia, você tem uma equipe. E aí, imagino, como a gente pode louvar a Deus o trabalho desses homens de Deus que no passado fizeram a tradução sozinhos. O famoso tradutor Jerônimo conta a história que ele demorou para traduzir a Bíblia toda 30 anos. E eu acredito. Porque 7 versículos, só a tradução levou aí 1 mês para mim. Logo depois, se faz um comentário da tradução. Por que se optou por aquela tradução? O passo seguinte é fazer crítica textual. O que é a crítica textual? Nós não temos os originais da Bíblia. Nós temos cópias de cópias de cópias. E como é que essas cópias transmitem esse texto? Isso é a crítica textual. Existe diferença nas cópias? E aí você faz uma comparação, não de todas as cópias, que são 5.000 manuscritos só do Antigo Testamento, mas mostra aqueles em que você pode encontrar alguma diferença. Então, isso é a crítica textual. Você tem que mostrar como é que esse texto ele foi transmitido ao longo dos séculos. O próximo passo é fazer uma crítica da constituição do texto. O que é isso?
Por que eu comecei no versículo 19 e terminei no versículo 25? Eu fui no unidunité e escolhi o versículo 19. Não, precisa haver uma razão de começar no versículo 19 e terminar no versículo 25. Ainda mais que, na verdade, aqui nós temos 2 milagres de Eliseu. Por que eu juntei? Então, eu preciso explicar aqui. Logo depois, o que nós chamamos de crítica da forma. Como é que o texto está organizado? Quando nós fazemos redação, nós temos introdução, desenvolvimento e conclusão. Como é esse desenvolvimento? Aonde acontece a ação? Que personagens estão envolvidos? E o que acontece nesses 7 versículos? Então, essa é a crítica da forma, saber de que maneira o texto ele está organizado. E nessa pesquisa você faz o levantamento. Qual é a palavra que mais aparece? E foi justamente na pesquisa dos termos que mais aparecem que nasceu o título do livro. A raiz que mais aparece é aquela que está ligada ao verbo dizer. E disse Eliseu, e disseram os homens da cidade, e assim por diante. E nós temos 2 milagres, um relacionado a dar vida, e o outro que envolve a ideia de morte. E daí, então, nasceu a ideia do título do livro. Da palavra sai vida e morte. Justamente nesse levantamento de como o texto ele está organizado. E, finalmente, fala-se do gênero literário. Que tipo de texto eu tenho? E fazendo o estudo, aquilo que nós chamamos de uma hagiografia profética. O que é isso? Falar da história, contar essa história dos profetas. Elias e Eliseu são praticamente os únicos que têm essa hagiografia profética, e de maneira extensa. Somente depois disso é que vem o comentário. E como nós temos 2 milagres, eu fiz o comentário em 2 capítulos. E aqui um dado interessante. O primeiro milagre fala da cura das águas de Jericó. E aqui a dificuldade que eu tive de fazer pesquisa, porque poucas pessoas falam dessa passagem, do versículo 19 ao 22. Como se diz no popular, precisei tirar leite de pedra, porque praticamente não tem comentário sobre esses versículos. Já do versículo 23 ao 25, que é o episódio das ursas, muitos comentários, até porque chama a atenção por que esse episódio envolvendo as ursas, por que esse pedido para amaldiçoar no nome do Senhor e ursas que despedaçam crianças. Então, isso chama tanta atenção que há muitos comentaristas. E depois, então, desses 3 capítulos, no último capítulo, eu fiz o entrelaçamento. Bom, temos 2 milagres, o que um tem a ver com o outro? Por que os 2 estão unidos ali? Eu mostro isso justamente no último capítulo. O que um tem a ver com o outro. E não somente eu mostro a relação dos 2 milagres, como vou mostrar como eles são importantes para introduzir toda a história de Eliseu. Vou dar um exemplo aqui.
Não vou falar tudo, que aí os irmãos vão ler, né, no livro. No episódio das ursas, fala de rapazes pequenos. Lá na frente, no episódio envolvendo Naamã, porque as nossas traduções acabam não esclarecendo isso, é uma moça pequena que é responsável por dizer: quem dera que meu senhor estivesse diante do profeta de Israel. Então, esse é um exemplo de como sempre se faz, depois, nas histórias de Eliseu, nem que seja de uma maneira indireta, se faz uma menção a esses 2 episódios aqui nesses 7 versículos. Ou seja, todas as vezes que se fala de 2 Reis, capítulo 2, qual é a primeira coisa que se lembra? O arrebatamento de Elias. E esses versículos ficam esquecidos, e ficam esquecidos mesmo. Tanto é que eu não lembro de ninguém, a não ser eu, fazer a leitura desses 7 versículos, né? Seja na escola dominical, ou seja numa leitura inicial no culto. Até isso eu pesquisei. Revistas de escola dominical. Pelo menos todo o tempo em que eu acompanho, né, a escola dominical, seja aqui ou na minha primeira igreja, que utiliza até hoje a revista da CPAD. Todos esses anos, uma revista mencionou uma linha, não foi nenhum parágrafo, não foi um item, uma linha falando desses 7 versículos, para que os irmãos tenham uma ideia. Então, é um texto que é pouco ou quase nunca mencionado. E quando se diz assim, e qual é a proposta para a vida cristã? Todo um estudo feito, explicando os 7 versículos, ok, e aplicação para o nosso dia a dia. Sabe qual foi a grande lição que eu tive ao estudar esses 7 versículos? Quando eu prestei atenção que o primeiro episódio da cura das águas não recebia atenção e que a pouca atenção era dada ao episódio das ursas. O que eu aprendi com isso? Parece que nos interessamos mais no castigo, na maldição, e damos pouca atenção ao fato de Deus ser um Deus que quebra maldições, um Deus que abençoa, um Deus que dá vida. E é interessante essa ordem. Isso eu aprendi anos atrás, numa aula de escola dominical, e a confirmação aqui. Anos atrás, antes de eu sonhar em participar aqui com os irmãos nessa igreja, uma aula de escola dominical disse: Deus, Ele sim é fogo consumidor, mas a palavra de misericórdia vem antes. É pelo fato de não se atentar ou de se desprezar a palavra de misericórdia que vem o juízo. E é justamente o que acontece aqui. Primeiro, uma palavra de vida, de misericórdia, e depois vem o episódio de juízo. Amém? Então, basicamente, esse é o tema trabalhado no livro. E todos aqueles que tiverem oportunidade de ler, espero que gostem. Aqueles que já leram, já puderam falar para mim. Nós conseguimos ver o professor de escola dominical, aquele que, apesar dos estudos acadêmicos, nunca abandonou a escola dominical.
e que sempre foi atento à escola dominical. Então, quem já teve a oportunidade de ler, pôde ver isso. E é por isso que eu vou encerrar aqui essa apresentação do livro, falando justamente acerca disso, que eu não poderia deixar de falar. Se Deus permitiu que eu chegasse a esse ponto, todo o meu agradecimento à PUC-Rio, aos meus professores, ao professor Valdeci Gonzaga, o diretor do Departamento de Teologia, grande incentivador, mas tudo começou na escola dominical. Eu não teria chegado aqui sem a escola bíblica dominical. E eu posso dizer que todos aqueles que batalham e labutam no meio teológico, todos eles, eu posso garantir isso, todos eles começaram com a escola bíblica dominical. Você chegou a esse ponto, então você pode desprezar a escola dominical. De maneira alguma. Sempre privilegiei, e sempre me dediquei, e sempre me dedicarei à escola bíblica dominical. Esse é o ministério que Deus me concedeu. E esse ministério, eu vou prosseguir nele. Lembro da minha chamada desse ministério, lá no ano de 1994, quando eu fui pesquisar no Seminário Batista do Sul, e lá tem a capela para que os alunos se reúnam para fazer o culto, e lá escrito em grego, Kerixon ton logon, que traduzido é prega a palavra. E aquele letreiro brilhava forte no sol como se fosse ouro. E ali, vendo aquele letreiro, que é a passagem de 1 Timóteo, prega a palavra, ali eu tive a certeza do ministério que Deus havia me entregue, o ministério da palavra, e que tem como fruto agora esse livro que Deus proporcionou. Então, que Deus abençoe os irmãos e que todos possam, de fato, gostar da leitura desse livro e incentivar que os irmãos possam amar a Bíblia. Porque é com tristeza que eu sempre falo isso, como eu vejo muitos evangelhos se afastando cada vez mais da palavra. E eu quero até salientar uma coisa. Na fala do professor Valdeci Gonzaga, puderam perceber o carinho dele pelas Sagradas Escrituras, pela Bíblia Sagrada? Devemos ser diferentes? É assim que eu encerro aqui a minha parte. Amém? Que Deus abençoe. Glórias a Deus, né, querido? Pastor Eduardo, mas vem cá, deixa eu pedir uma coisa para o senhor. Fala para nós, o livro que o senhor falou tem 132, é isso? Páginas, não é isso? 142 páginas. E como é que eu faço? Eu querendo levar um, querendo levar dois, como é que eu negocio esse negócio aí? Nós estamos aceitando Pix, dinheiro, né, obviamente. Ainda não acabaram com isso, né? Embora prometam que em alguns anos talvez acabe, não sei. E hoje também há a possibilidade do uso do cartão de crédito, né? E aí agradecemos aí, pastor Levi, né? Está podendo ser utilizado o cartão de crédito e parcelado em 2 vezes. Então, os irmãos têm essa possibilidade. Sem juros. Parcelado em 2 vezes sem juros. É bom que se saliente isso. Tá? Então, essas são as
opções que os irmãos têm, né? No dinheiro, né? No Pix, o número do Pix está lá atrás, e no cartão de crédito, podendo ser parcelado em 2 vezes sem juros. Amém? Amém. Então, irmãos, está aqui, nessa obra a qual Deus presenteou o nosso pastor, amigo, pastor, em breve doutor, do Aldo, né? Com essa bênção aqui. Querido, logo após a oração, né, do agradecimento, do fechar agora esse momento, o pastor Doaldo vai estar ali atrás, ele vai estar autenticando alguns livros, tirando foto, quem quiser. A agenda está aberta, certo, pastor Doaldo? A agenda está aberta, pode conversar com ele, tá bom? E você vai ter todo o tempo ali para conversar, né, com o nosso amigo, nosso pastor. Eu queria chamar aqui o pastor Jorge, por favor, pastor Jorge, para fazer essa oração. Obrigado aqui a todos os presentes, a todos que puderam estar conosco aqui, aqueles que não puderam, nós sentimos muito a falta deles, mas com certeza tiveram algum motivo. Mas aqui vocês que estão aqui, pode lá passar ali através desses meios de pagamento, tá bom? E vocês podem também, irmãos, presentear. Livro é um excelente presente. Às vezes a gente pensa em roupa, às vezes a gente pensa em várias coisas, mas livro ainda é um dos melhores presentes que a gente pode receber, tá bom? Então, você adquire um para você, se você tem alguém que você conheça e gostaria também de poder levar para esta pessoa, passa ali, conversa com o pastor Doaldo, com as secretárias do pastor Doaldo que está ali também, né? É sua filha, sua amiga também que está ali. Eu tenho certeza que você não vai sair dali decepcionado, você vai sair dali com certeza feliz. Amém? Vamos nos colocar de pé, vamos orar para encerrar, meu pastor. Pode ser? A paz para os irmãos, oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, na Tua presença nós estamos para louvar, glorificar Teu eterno nome. Muito obrigado por tudo que nós ouvimos. Agora estamos encerrando. Meu Pai, este culto nos ajuda, nos abençoa e dá vitória ao Teu servo Doaldo nessa caminhada. Obrigado por tudo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos os irmãos, hoje, todos sempre. Todos digam amém.